Com o avanço do preço dos sedãs médios, acabou que cresceu muito esse segmento de sedãs compactos. Então juntos vamos conhecer esse Onix Plus na versão Premier 2. Começando aqui pelo farol, na versão Premier temos o farol já com projetor, lembrando que ele tem ajustes de foco, tá? Então ele abaixa, sobe, isso é bem legal. Ainda que ele tenha isso daqui, nosso farol alto é separado. O uso eu não gostei muito, eu achei esse farol alto muito focado, ele não espalha bem, então achei que a Chevrolet deu mancada aí no desenvolvimento desse farol. A seta fica localizada aqui embaixo, lembrando, nessa versão temos repetidor de seta na lateral do carro, tá? O espelho retrovisor não tem um pisca, mas temos aqui na lateral. Outro detalhe é que não tem neblina, tá? O farol de neblina não vem nas versões topo de linha da linha Onix. O que eles vêm? Vem com esse farol diurno, né? Que é de LED. Aqui de dia não dá pra ver muito bem, mas é uma assinatura de LED legal. Se o farol tá aceso, ele fica bem clarinho, tá? Ele fica um pouquinho mais fraco. Se ele tiver apagado, ele liga ali como luz diurna mesmo. Outro detalhe que vocês estão vendo, temos sensores e esse lateral. Por que temos um na lateral, Fernando, né? Não é muito comum em todos. Porque esse carro tem aquele sistema de estacionar sozinho que eu vou mostrar depois pra vocês. Olhando o carro de frente assim, ele é bem imponente, né? Uma frente muito bonita, o farol agrega, bem legal. Poderia já vir LED, né? Eu acho que o farol de LED seria muito bem-vindo. A grade segue o mesmo estilo, temos um grande cromado aqui, né? Nas versões normais, gravata dourada mesmo. Lembrando, temos mais dois pontos centrais aqui também. E o suporte de placa fica bem na parte central. Nessa versão, o carro vem equipado com rodas aro 16, tá? O pneu é 195/55, é um tamanho bom, não é um preço muito caro de reposição, então é um ótimo pneu. Aqui, especificamente, ele está usando um Power Contact 2. Na versão Premier temos retrovisor pintado na cor do veículo, as maçanetas também são na cor do veículo. Temos esse detalhe cromado, né, que segue todo esse contorno aqui e fecha nesse visual bem legal aqui atrás. Já na parte de cima temos aquele adesivo preto fechando a coluna aqui também. Outro diferencial da versão Premier mais completa é a lanterna de LED, tá? Essa lanterna de LED não é presente em todos os carros. Na outra versão o desenho é bem parecido, porém não tem essa assinatura bonita, né? Muito legal, muito bem-vinda. Temos esse sensor aqui na ponta também, que é o sensor que pega o ponto cego, né? Então esse sensor que vai fazer a leitura de ponto cego. E os sensores de ré normal, um posicionado aqui, um na parte central. E nossa identificação de turbo aqui na parte de cima, Premier aqui na parte de baixo e Onix aqui desse lugar. Lembrando, gravata dourada nas versões normais. A traseira dele também é muito bonita, né? Ela tem um quezinho ali de Camaro, tá? O pessoal pode achar que é forçado, mas tem sim, né? O formato até do vidro é parecido. As lanternas seguem o mesmo layout, né? Claro que os volumes são diferentes. Na parte inferior vem toda essa parte preta, né? Não é tão esportiva como a gente tem na versão hatch, mas ainda assim dá um ar bem legal. Temos refletores na parte de baixo e é isso aí. Então é uma traseira bem bonita, eu pessoalmente acho uma das mais bonitas aí do segmento. Aproveitando que a gente está aqui atrás, essa é a chave do carro, de chegar aqui mais perto, ela tem 3 botões, tá? É uma chave bonita, pessoalmente gosto, lembrando que é presencial. 2 cliques e o nosso porta-mala abre sozinho. É feito através de mola, obviamente, né? Um porta-mala elétrico. O que eu tentei fazer aqui? O volume que a versão hatch tem, né? Eu tentei encher de coisa ali para vocês terem ideia a diferença de volume. Então, tudo aquilo ali ocuparia o porta-malas do hatch, ainda sobraria um espacinho, mas é basicamente isso. Então, tá essa bagunça aí. E toda essa área que sobra aqui é o que o sedã entrega mais. Não sei se vai ficar muito ilustrativo, mas é o que eu tentei fazer. Lembrando, temos pescoço de ganso, né? Normal aqui. E o nosso step, localizado aqui embaixo, é temporário. Temos alguns vãos, né? Perto do step, então é possível colocar mais objetos embaixo. Mas o porta-malas sim é um destaque, é um belo de um porta-malas, não tem do que reclamar nesse sentido. Agora eu não tô vendo a iluminação, não sei se vocês estão vendo, mas eu não tô vendo iluminação, então aparentemente não tem, e talvez seja uma das maiores mancadas aí desse carro nesse sentido, porque você vai ver que ele é bem acabado, for quase que em tudo, né, tudo acabado, aqui em ainda é plástico, mas nas laterais tudo bonitinho, só na parte de cima mesmo que não é, mas que mancada, viu, não tem uma iluminação aqui. E como eu sempre reclamo quando eu não tenho, quando eu tenho que elogiar, tá? Temos acabamento aqui na parte superior, e a parte que fica aparente é quase que fechada, né, tem alguns buraquinhos, mas é fechadinho. Brake light fica localizado aqui na parte de baixo. E o fechamento dele é bem levinho, não precisa nem bater muito forte. Outro diferencial da versão Premier 2 está aqui. Essa caixa aqui que vocês estão vendo, bem grandona, é do Wi-Fi, tá? Então esse carro que tem Wi-Fi, ele vem com essa caixinha maior. A anteninha, eu acho que é o mesmo tamanho, acho que não muda a questão de comprimento não. Mas é bacana porque isso daqui amplifica, né? Se eu não me engano, 10 vezes o que seria um celular captando o sinal aí da internet. Então isso é muito legal e muito bem-vindo. Depois que você acostuma, acaba ficando aí até mal acostumado, porque de fato ele pega onde o seu celular não vai pegar.
A tampa de combustível fica localizada à esquerda do carro, tá? E começando como de costume, na porta traseira que tem uma grande surpresa em relação às outras versões. Temos um acabamento que realmente me enganou, viu? Esse tempo todo que eu tô com o carro, eu sempre achei que era igual na frente, um couro, mas não. Eles simplesmente pegaram a parte plástica, né? Que a gente sempre reclamou que o carro é todo plástico, e fizeram na cor da pintura. Ficou legal, engana sim, engana, como eu falei, eu realmente, sem pôr a mão, eu achei que era a mesma textura de couro lá da frente. E é visualmente legal, né? Dá uma quebrada aí na traseira. Então a Chevrolet, nesse sentido, fez uma coisa legal. Poderia fazer no hatch também, não sei porque que o hatch não tem essa mesma coisa. Não sei se na linha 2022 eles mudaram isso, mas muito bem-vindo. Mas, reforçando, é tudo plástico, tá? Vidro no toque para todo mundo. Temos um cromadão bonitão aqui. Parafuso escondido, um ótimo espaço para colocar coisas, isso é muito legal, né? Você vê que a Chevrolet teve um cuidado para quem vai atrás do carro também. E vamos falar um pouquinho agora de espaço interno. Mas antes de entrar, só mostrar para vocês, temos dupla vedação, então temos borracha completa nas portas e temos no batente também, tá? Pode parecer bobo, mas tem carro que não vem com isso. Para quem vai atrás, temos couro completo, tá? Diferente da versão RS, o couro desse carro vem completo. Obviamente não é couro de verdade, mas é um bom material, bem legal. Temos costura para combinar com a cor do carro. Na parte central é um couro furadinho, já na outra parte aquele imitação de couro normal. Temos costura na parte superior. A nossa âncora top tether fica localizada ali em cima, né? Dos dois lados. E obviamente temos Isofix, como a lei manda. É um carro relativamente espaçoso, não é um carro apertado, mas não chega a ser um Cobalt da vida, tá? A vantagem do Cobalt é que ele é um pouco mais vertical, então ele acaba ganhando aí um pouco de espaço. Os bancos ali estão não todo para frente, né? Mas tem um bom espaço ali para quem vai atrás. E mesmo o banco todo para trás, como eu dirijo, ele sobrou um bom espaço aqui, tá? Não é um carro muito apertado, então vamos por o teste de caber eu atrás de mim mesmo. No Cobalt coube, vamos ver se nesse carro cabe. Bom, pessoal, me coube, mas eu não conseguiria ficar aqui acho que 10 minutos e já teria um treco, porque tá muito apertado. Lembrando, eu sou um cara gigante, né? Eu não sou um referencial de tamanho de pessoa, exatamente por isso que o meu teste é diferenciado, né? Eu mostro se o carro realmente tá sobrando espaço. Aqui não tá? Mas lembrando, eu também estou usando o banco todo para trás. Se eu for do lado de lá, ainda vai ficar um pouquinho de espaço melhor e aí eu conseguiria ficar. Tô com janela fechada, normal. Temos alça, né? Alcinha pra gente. Como vocês estão vendo, eu tô praticamente com a cabeça no teto, né? Aqui não tá pegando tanto, mas atrás tá pegando já. Nosso espaço aqui para um cara gigantesco não é muito bom. Mas eu acho que para uma pessoa de estatura normal aí, provavelmente vai ficar um pouquinho mais projetada para baixo, então não deve ficar muito apertado não. E aqui atrás temos iluminação de cortesia. É legal que se você mexer lá na frente, ele acende também. Como eu já mostrei para vocês, né? Tem alça de teto para os dois lados. E o acabamento da porta aí realmente chama atenção. Gostei. Não é um carro tão apertado atrás como eu imaginei que seria. Antes de sair do carro, eu queria falar um pouquinho sobre os bancos inteiriços, né? Confesso pra vocês que eu acho bonito, viu? Eu sei que o pessoal tem birra, né? Por ser um corte de custo, mas eu acho bonito. Acaba atrapalhando um pouquinho a visão de quem vai atrás? Talvez atrapalhe, mas é uma coisa tão mínima, né? Um espaço tão a menos que você vai ter, que eu acho que não justifica ter todo esse hate. Atrás ele é meio lisão, né? Não tem nada que chame atenção, mas ainda assim eu acho que é um design legal. A parte direita aqui, a gente tem um porta-revista, mas na minha frente não tem, tá? Essa é a visão e eu tenho bem apertado. Como eu sou alto, eu acabo enxergando lá na frente, né? Mas como eu dirijo aqui na frente, se eu tivesse na minha frente mesmo, eu não enxergaria nada. Temos airbags de cortina, tá? Lembrando que temos airbags de cortina. Temos airbags laterais aqui, ó. E o duplo lá na frente, né? O do volante e o do painel ali. E aproveitando, esse é o painel olhando da vista de trás. É um painel muito bonito, né? Muito bem desenhado. A gente vai mostrar em detalhes ali na frente, mas aqui eu gosto de mostrar para vocês de uma forma mais ampla. Antes de sair, né? Aproveitar e falar bastante, porque eu sei que muita gente que assiste meu canal anda no banco de trás, né? Então vamos aproveitar para falar. Os bancos são confortáveis, eles deixaram o banco um pouquinho mais macio, né? Ele abraça bem, é um estilo meio concha, então é ótimo para 4 pessoas esse carro. Agora em 5 atrás vai ser complicado, né? Ele projeta quem tá no meio um pouco para frente, lembrando, cinto de 3 pontos, encosto para todo mundo, mas realmente é um carro feito para 4. E por ser um carro pensado para 4, que exatamente sobra todo aquele espaço, né? Essa área aqui, ó, que você tem para guardar coisa, pode ver que o banco não tá raspando na porta, né? Tem uma boa distância dali para isso. Então,
Alguns carros apostam, né, da espuma ir até a porta e acaba dando uma impressão mais de espaço, mas aqui não, aqui eles realmente tentam limitar ali para 4 pessoas. E a parte de piso, né, temos um degrau ali de uns 3 dedos, não atrapalha tanto. E para quem vai atrás, 2 portas USB, muito legal, viu, Chevrolet? Parabéns por investir nisso, nesse carro, que é muito bem-vindo. Quem vai atrás gosta de ter uma opção aí de carregar o celular sem precisar colocar nenhum adaptador. Já que na parte dianteira temos um botão para trava e destrava com a chave presencial, mas não temos aquele esqueminha de só por a mão abrir, nada. Você tem que apertar o botãozinho aqui, senão ele não opera nada, tá? Abrimos aqui. E aqui vem um diferencial, né? Lá atrás vocês têm o mesmo layout, porém aqui é couro, tá? Obviamente imitação de couro, mas uma imitação de couro muito legal, muito bonita, macia. Uma pena, né, que lá atrás não é também, mas fazer o quê? Temos todo acabamento de plástico, temos também cromado, 4 vidros One Touch para subir e para descer, bloqueio de vidro e retrovisor elétrico sem tilt down, tá? Uma pena, poderiam ter investido já no tilt down. O grande espaço de porta continua aqui, ó, vem até aqui atrás, muito espaçoso, garrafa. As caixas de som, tanto na frente quanto atrás, ficam nessa posição. E aqui na parte interna segue com esse acabamento bonito. Temos acabamento aí nessa cor bege, lembrando que isso é da Premier 2 em um dos opcionais, né? Tem várias opções, várias não, na verdade são 2 opções de cores, além da tradicional. Acabamento prata, cromadinho, você vê que tem um cuidado bacana, né? Chevrolet realmente fez um cuidado bacana. Outra coisa é cluster, depois eu vou mostrar com mais calma, mas olha como ela tem um desenho legal, os copos, né, é tudo bem desenhadinho, né, aquela coisa chapada que a gente vê no Polo. Já nos bancos dianteiros temos esse acabamento também, né, essa cor creme, muito legal, vem toda essa região na parte superior. Mais uma vez, eu não acho feio esses bancos inteiriços não, tá? Furadinho na parte do meio, aqui dá para ter uma noção das texturas que a gente tem. A base é boa, lembrando que eles melhoraram esse banco, né? Ficou um pouco mais macio, mas continua sendo um banco rígido, tá? Não é um banco molengão, não. Não é um carro mega confortável, mas tem gente que prefere duro também, tá? Eu sei que não é todo mundo que gosta de espuma mole, então é um banco aí que pode não agradar muito todo mundo, assim como o encosto de plástico não me agrada, tá? Essa aqui é uma das maiores mancadas para mim desse carro também. Aqui tá minha máscara. Aqui temos um bom espaço, mas não tem tomada nem nada ali dentro. Freio de mão comum, com a pontinha cromada. 2 porta-copos, tá aí com alguns objetos para vocês terem ideia de tamanho. Nosso câmbio de 6 marchas e ali eu vou mostrar mais de perto. Para abertura da tampa do tanque temos a alavanquinha aqui. O banco, né, tem um puxador aqui, mas se você pegar pelas bordas ele funciona também. Temos acabamento lateral, temos aqui para ajuste de altura, que está no mais baixo. E ajuste do traseiro, que ajuda bastante também. E para fechar a trinca de decepções que eu tenho na linha Onix, tá no ajuste de altura. Ele tem, tá? Não tô falando que não tem. Se eu soltar aqui, ele não fica fixo. Porém, a hora que você vai fechar, olha como que essa peça é meio solta, né? Ela acaba vindo junto. Então, é uma peça muito frágil, eu não gosto disso daqui. Eles precisavam melhorar um pouquinho isso daqui. E na hora que você mexe aqui, acaba mexendo toda a chave de seta junto. Aqui é um negócio que eu queria conversar com vocês, que é sobre o carregamento sem fio, né? Não sei se algum canal já mostrou, mas esse é um acabamento que fica na parte de cima. É só um acabamentinho, né? De borrachado, bem feitinho, por sinal. Mas o carregador é isso daqui, ó. Tem gente que reclama que o celular esquenta e tal. É uma tecnologia que não é tão nova, mas é nova. E então vai depender do seu celular, obviamente, ter essa tecnologia, né, de carregamento sem fio. E ainda assim, em algumas situações, sim, ele pode esquentar mais do que a gente gostaria, tá? Então, fica o alerta aí para vocês, que é um sisteminha ainda que algumas vezes pode te deixar, não deixar na mão, né? Mas ficar esperto nessa coisa de temperatura do celular, que às vezes você quer operar e ele não consegue. Aproveitando que a gente já tá aqui, trava, botão do porta-malas, pisca-alerta, botão para desligar o controle de tração, e se você segurar mais tempo ele desliga o ESP também. Para desligar o sistema de estacionamento, né, o barulhinho que faz, e aqui o botãozinho para o carro estacionar sozinho, tá? Esse carro estaciona sozinho, lembrando que você vai operar algumas coisas, né? Ele é 100% automático, mas quebra um galho aí para quem não tem muita noção de baliza. Ar-condicionado digital, liga o ar-condicionado automático, liga o ar, né, botão para operar aí para o posicionamento. É basicamente isso daí. Aqui embaixo temos a entrada USB principal do carro, então lá atrás a gente tem 2, aqui mais uma,
E se você colocar esse adaptador, você tem mais duas. Então 3 mais 2, 5, você tem coisa para carregar esse celular da família inteira, beleza? Temos duas saídas de ar, deixa eu vir aqui um pouquinho mais para trás. Temos duas saídas de ar com fechamento na parte central, então você puxou aqui para o meio, ele fecha, tá? Isso é bem legal. Já que na parte de iluminação, uma coisa legal, não sei se vai dar aí o reflexo, mas ele tem um botão central, então se você clicar aqui, ele acende a luz lá de trás também, então isso é bem legal. Se não, luzes individuais para cá, bem legal. Sistema OnStar, ixi, agora o solzinho não vai ajudar a gente, mas temos sisteminha OnStar, né, o concierge, botão SOS e o nosso sisteminha para desligar, para ele não ficar apitando, né? Se deixou uma criança, um cachorro dentro e travou o alarme para fazer alguma coisa rápida, ele tem isso daí também. Para saidinha de microfone, bem legal. Vamos para cá, nosso espelho não tem iluminação própria, né? Individual é essa daqui mesmo, mas tem uma tampinha para pôr um documento. O motorista idem, mesmo sisteminha. É isso aí, fechou aqui. As colunas, o teto, né, desse carro é bege, como vocês estão vendo, a coluna segue em bege também. O acabamento do painel é plástico, mesma textura, né, lá da porta traseira. E o volantão bonitão aí, que eu já mostrei para vocês em vários carros, mas não custa mostrar de novo. Então temos parte de piloto automático com limitador de velocidade. E temos a parte de áudio aqui completona, com atendimento, tudo, até comando de voz que esse carro tem. Na chave esquerda temos a parte de iluminação, então farol ligado, farol baixo, automático, e clicou para baixo, ele desliga o automático. Clicou de novo, ele liga o automático. Temos ajuste de altura, né, do foco. Temos 4 estágios aí, farol alto, um clique, né, para dar uma chamadinha, e se não, clica para frente e ele trava. Do lado de cá, nosso limpador não é automático, tá? Mas tem aí as funções de sempre. Aqui ele não tem ajuste, né, de temporizador, é uma pena. Botão menu para operar nosso computador de bordo e o botão 7 também para operar o computador de bordo. E aqui embaixo, o Start Stop. Cliquei uma vez, ele vai pedir para pisar no freio. Segurei, pisei. Primeiro estágio da chave. E se eu segurar, ele já opera aí o carro inteiro. Uma das coisas que eu gosto desse carro é que ele é bem silencioso, viu? O motor dele é bem silencioso. Mesmo você lá perto, ele não é um motor que faz muito barulho. Aqui, como vocês estão vendo, o carro tá ligado. Eu vou ficar quieto um pouquinho. E eu acho que deu pra ver que o carro realmente isola muito bem o barulho externo. Mesmo em giros um pouquinho maiores, né? Não exagerado, mas em giros maiores. É um carro aí bem silencioso. Volante com direção elétrica das mais leves que tem, bem estilo PSA, né, Citroën, Peugeot, são direções super leves mesmo, com o dedo você opera tudo. A cluster é completinha, temos RPM à esquerda, velocidade à direita, na parte central temos parte de velocidade, temos odômetro 1, odômetro 2, autonomia, consumo instantâneo, velocidade média. Já nesse segundo menu temos a vida útil do óleo, umas coisas que a gente não viu lá no RS, né? Vale reforçar isso, que alguns sensores ou alguns avisos não tem lá no RS e aqui tem. Então temos pressão do pneu individual, temperatura do radiador e é isso daí. E mais um menuzinho, a gente vai para a parte de econômetro, né? O que ele faz? Mostra alguns consumos médios, últimos 100 km, últimos 500 km. Melhor média 16.5, média de 12.3. Lembrando que aqui tá misto, né? Então tem álcool, tem gasolina. E isso aí. Mais para baixo temos tendência de consumo. Como a gente está com o carro parado, né? Dá para ver ali que o consumo está alto. Aqui temos o índice de econômico. Se eu acelerar, ele já dá uma mostrada ali que tá gastando mais. E é isso aí. Lembrando que esse consumo que tá mostrando aí é de carro parado, então não serve como parâmetro, mas as médias ali deu para ter uma ideia que sim, é um carro bem econômico. E aqui a gente tem a central multimídia, que é uma das minhas preferidas, porque ela é realmente muito prática, muito direta, não tem muita enrolação, não tem muito submenu, é tudo bem prático. Os botões físicos, temos botão home, pula música, volta música, desliga, volume e telefonia. Tirando essa parte, voltamos aqui para a tela, ainda temos os atalhos principais, que é parte de mídia, né, que fica tudo aqui no canto. Então as opções que eu tenho: AM, FM, Bluetooth e a parte de celular. Aqui temos a parte de telefonia, todo o menu aí de telefonia, e aqui ar-condicionado. Lembrando que isso daqui só tem quando o ar-condicionado é digital.
Então posso ligar ele por aqui, posso operar tudo que eu tenho por aqui, circulação interna, escolher para onde que eu quero que o vento vai, velocidade, temperatura, né, uma zona só, e desligou. Então 3 menus principais e o home que fica aqui também se precisar. Então home tá pertinho, só escolher. Esse seria o menu principal, né, para você escolher. E fora isso, temos Android Auto e Apple CarPlay. Aqui a gente está conectado no Android Auto. Aí o Android Auto é bom sempre alertar que às vezes ele demora mais por conta do seu celular da própria central multimídia, tá? Aqui a gente está no Waze, temos a parte de Spotify. O que mais que temos aqui? Aí aqui a parte de Spotify também. Uma coisa legal, né? Esse fundo de tela aqui, independente de qual carro você entrar, ele vai ter o mesmo fundo de tela. E aí são as coisinhas que tem no próprio sisteminha deles. Então voltamos para cá, temos serviços OnStar, né? As mesmas coisas que eu tenho aqui, eu posso fazer por aqui também. O que mais que a gente vai ter aqui? É basicamente isso. Então climatização, né, que tá aqui embaixo. E temos a parte de Wi-Fi, né? Tem toda, já tem a senha, tudo bonitinho aí para operar, que é muito bem-vindo também. E as partes de configurações, né? Isso daqui é o dono do carro que vai operar. Então, parte de veículo, tem algumas coisas que dá para personalizar, né, do carro, bem legal, mas como eu sempre falo, essas coisas é o dono do carro que tem que saber. Ah, eu não uso Apple CarPlay, então eu posso vir aqui e aí ele, vamos ver se vai sumir. Não sumiu, continua ali, mas ele fica aí, né, inoperante, então ele não vai tentar puxar o do outro. E é basicamente isso. Então, menu rápido, tudo fácil, uma central multimídia excelente. Nosso porta-luvas tem iluminação, tá? Ele tá cheio de bagunça, então não vou nem mandar muito de perto, mas deu pra ver que cabe bastante coisa. Não é gigante, mas é um bom espaço aí, suficiente para o que o carro pede. Poderia ter aquele baúzinho, né? Aquele baúzinho da Jeep, ia ser bem-vindo aqui. Aqui tá um dos maiores destaques, né, dessa geração do Onix, que é o motor 1.0 turbo. É um ótimo motor, não tem do que discutir. É um motor 1.0 turbo de 3 cilindros, saídas de ar quente na parte traseira. Dá pra ver nosso coisinho ali bonitinho, bem legal. Parte de arrefecimento para encher o tanquinho do para-brisas. Bateria do lado direito, parte de óleo de freio. Temos caixa de fusíveis, tomada de ar na parte frontal, né? Aqui bem legal. Uma boa área aí de impacto, né? É isso aí. Então um belo de um motor. Tem quem não goste, né, de um motor 1.0 turbo? Tem, mas vou te falar, é eficiente, anda muito, ele é mais esperto, né, do que um aspirado, mesmo que proporcional. Você pega, por exemplo, o Argo HGT, é um carro que tem um desenvolvimento bom, mas em algumas situações o turbo sempre vai estar mais disposto. Então esse que eu acho que é o maior diferencial desse carro. Ele não vibra muito, tá? O sistema anti-vibração dele é muito bom. Não é um carro que fica sentindo, né, a vibração, mas claro, vibra um pouquinho mais que motores 4 cilindros mais modernos. Tem as mantas acústicas ali, bem legal. As bobinas aqui na parte de cima. Nosso óleo aqui já especificado na tampa, 5W30. Flautinha, acho que é flauta, né? É flauta que chama isso daqui ainda, nem sei se tem esse nome. Tem muita peça de motor que eu não entendo de nome, não. E eu acho que é basicamente isso, né? Um carro, obviamente, cheio de sensor. Um dos problemas, né, de fabricação desse carro é exatamente isso. É um carro com tanto componente eletrônico, mas tanto. Pode ver, ó, tem sensor aqui. Tem sensor aonde que tiver, né? Os sensores óbvios do carro. Sensor aqui. Do duplo aqui, ó. Tudo tem sensor. Então, é um carro aí complicado nesse sentido. Na parte de iluminação, ele tem ajuste aqui do foco. Eu acho que independente do elétrico ainda tem um ajuste aqui para fazer. Para acessar farol alto é bem fácil, ó, bem pertinho aqui, legal. E manta, né, ó que legal, temos manta acústica já nesse carro, um borrachão aqui para proteger do som, de vento, mas não temos amortecedor. Poderiam já ter imitado a Renault nesse sentido, é muito mais prático. E é isso, pessoal. Então é um ótimo carro, um carro muito bonito, é um carro muito completo, né? Obviamente não é um carro barato, mas é aquela coisa. Antigamente com 90 mil, bem antigamente, né, a gente comprava um Corolla ali, Altis. Eu lembro que quando o Corolla Altis chegou nos 90 mil, todo mundo achava um absurdo. Depois chegou nos 100 mil, também eu lembro que marcou bastante. Hoje esses carros custam essa faixa de preço, mas entregam até mais coisas que lá aquele Corolla Altis tinha naquela época, tá? Não tô falando que tenha, claro, obviamente, a mesma qualidade construtiva, mas vai atender sua família praticamente da mesma forma, com acabamento um pouquinho mais inferior, tá? Mas ainda assim é um ótimo carro, super recomendo.
recomendo. Tem quem não goste, mas é um carro que eu recomendo, porque é um carro muito bom, é econômico, anda bem, é bonito, tem um espaço relativamente bom, né? Como eu falei, não é um Cobalt da vida, mas ainda assim tem um espaço legal, tem um bom porta-malas, tem a parte de iluminação muito bonita, parte de chave, né? Lembrando que tem também aquele mais Chevrolet agora, né? Que tem umas coisinhas legais aí. A chave tem a abertura do vidro, segurou, os vidros abrem. E é isso aí. Então, espero que tenham gostado da avaliação e deixa o seu comentário, né? O que você acha aí desse carro? Gosta? Não gosta? Eu quero saber a sua opinião. Beleza? Hoje é um vídeo dentro da Unicamp. Unicamp, para quem não conhece, é uma bela de uma faculdade aqui dentro da cidade de Campinas. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o Onix Plus. Esse é o primeiro Onix Sedan que passa no canal, não é o primeiro Onix. Testamos um Premier 2021, um Premier 2020, o RS, e agora a gente está testando pela primeira vez o Sedan. E, Fernando, muda alguma coisa tirando o porta-mala do carro? Pessoal, não, tá? É exatamente o mesmo carro, o comportamento é muito semelhante. Eu posso dar uma impressão falsa de que ele é um pouquinho mais macio, mas eu tenho certeza que é só uma impressão, né? A impressão que ele é um pouquinho mais macio, talvez pode ser coisa de pneu, qualquer detalhezinho mínimo, mas eu senti que esse carro não é tão seco quanto eu tava sentindo lá no nosso outro modelo. Vixe, fecharam tudo aqui. E como eu sempre falo, o carro é muito questão de sensação, às vezes a temperatura, a pressão do pneu. Aqui a gente tá na pressão padrão, então a pressão não deve ser, mas qualquer detalhezinho pode passar essa impressão um pouco diferente. Aqui a gente está numa situação de asfalto também muito boa, então o carro é, né, bem prazeroso, é um carro macio, confortável, né, para esse tipo de situação. Agora, quando a gente passa em lugares que o asfalto é bem ruim, aquela coisa de remendo, muito remendo ou paralelepípedo, a gente já percebe que sim, continua com aquela característica de ser um carro com uma resposta um pouco mais durinha do que a gente gostaria, principalmente no sedã, né? Como eu falei, parece que ele é um pouquinho mais macio que o hatch, parece, mas pode ser só uma impressão mesmo. Agora, de conforto, assim, de rodar, né, tirando essa parte da suspensão um pouquinho mais dura, é um carro que deslancha muito bem, é aquele carro que você tem mais que ficar freando do que acelerando, porque ele desenvolve muito, né? Então toda hora, às vezes, ele se embala mais do que você gostaria. É uma característica muito de Honda, e eu percebi que a Chevrolet buscou isso nessa linha Onix agora. Então é um carro que, se você solta o acelerador, dá a impressão que dá que ele ainda continua injetando e continua mandando o carro para frente. Ele realmente só vai parar de injetar o zero mesmo, sabe? Quando ele realmente está freando. Porque realmente, ó, eu soltei o pé, não tô nem acelerando. Você vê que ele tá caindo na velocidade, mas é um carro que vai meio embalado, sabe? Não é aquele carro que você tira o pé do acelerador, você sente que ele já dá como se você estivesse quase freando, né? Ele já vai dando aquela diminuída forte, que não. Porque você tirou o pé, ele continua, né, num ritmo, você viu que ele perde velocidade, mas continua deslanchando. Então essa é uma característica muito legal desse carro, que, querendo ou não, pode parecer que não, mas isso é economia, tá? Ele acaba aproveitando, né? Porque às vezes você fica naquela, acelera e freia, acelera e freia, acelera e freia. Então ele deixa o carro mais solto para aproveitar esse período aí melhor. Outra coisa que esse carro tem é a direção extremamente leve, é muito levinha mesmo. Consigo fazer o nosso balão aqui só com o dedo, sem fazer esforço nenhum a mais. Jogou pra cá, ó, um dedinho e fez a curva tranquilamente. Dá pra vir por fora também, né? Se quiser trocar de faixa, vamos dar seta. Troquei de faixa com um dedo só. Isso é pra vocês terem uma ideia o quão leve é essa direção. Como eu sempre gosto de comparar, talvez a da PSA seja a direção mais leve junto dessa daqui, que realmente faz muita diferença. Lembrando que é um carro que não tem um pneu tão largo, né? Não é aquele pneu pesadão, então isso colabora também um pouquinho. Você pega um carro com direção hidráulica, elétrica, desculpa, mas com rodão, né? Uma roda grande, a gente, por exemplo, dirigiu o Fusion faz pouco tempo. Você sente que, por mais que tenha direção elétrica, ele continua sendo um conjunto pesado, né? Então, talvez exista um limite ali de peso que possa trabalhar um conjunto elétrico, e aqui não, aqui você vê que ele tá sobrando, né, força, então ele acaba deixando a direção até leve demais para algumas pessoas. Minha esposa achou estranho, não aqui, né, lá no Onix, no RS, mas ela realmente achou estranho. Ela falou, nossa, é muito leve, dá a impressão que você não tá dirigindo o carro, parece que o carro tá solto. Então isso é uma característica que pode sim algumas pessoas não gostarem, tá? Não é todo mundo que gosta de uma direção tão morta, entre aspas, assim. Ele realmente aqui é como se estivesse dirigindo um videogame.
ele não te dá uma força contra ali, segura. Claro, a gente tá falando aqui situação cidade, tá? Na rodovia ele vai te deixar durinho e não vai ter aquela sensação de flutuação, não. É um carro bem firme. O que mais que eu posso falar aqui do sedã para cidade? Não tem muito mais o que dizer, não. Então, de resto, tudo igual. Acabamento, né? Aqui não é o foco do vídeo, mas o acabamento dessa versão aqui, Premier Zona, já tem todo um esquema, né, de cor diferente. Uma pena que lá atrás... Uma pena não, desculpa. Lá atrás tem, né? Diferente do outro carro, esse carro aqui já tem o couro ali atrás de outra cor, né? O banco traseiro que não tem. Então ele já mudou, porque no hatch ele só tem as cores na parte da frente. Aí você vai atrás, o carro é igual a todas as outras versões, não fazia muito sentido. O cluster, né, o odômetro, a pessoa fica brava que eu falo cluster. Então o odômetro do carro é o padrão, né? O RS ele tinha um contorninho vermelho, esse daqui não, esse daqui é o padrão. Uma iluminação branca, mas com algum tonzinho de outra cor, não um branco puro. Dá pra perceber até porque o velocímetro central, né, que não é colorido, vai ressaltar, é realmente branco. Então a iluminação aqui é um pouquinho destoada do branco puro. Central multimídia excelente. Vale sempre lembrar que essas versões mais novas é sem fio já, tá? Apesar de eu usar o fio aqui, ele não necessita do fio para se conectar pelo Android Auto ou Apple CarPlay. Então isso é uma coisa bem legal também desse carro, acaba ajudando bastante. E essa versão, né, lembrando que essa é a Premier Top, eu acho que é Premier 2, né, que eles consideram o nome. Tem o sistema de estacionar sozinho. O que mais que esse carro faz? Ele tem controle de estabilidade, tração, né, de praxe, já de um carro mais completo e moderno. Um ar-condicionado digital, que é diferenciado também, que a gente viu que no RS ele não tinha. Temos Wi-Fi também, isso é bem legal. Tem uma central multimídia aqui que você vem aqui, você já tem a parte de Wi-Fi. Até no outro carro eu ficava olhando, lembrando o que era. O terceiro ícone era o do ar-condicionado. Como esse ar é digital, você pode operar o ar diretamente por aqui, ó. Você não precisa necessariamente ir lá. Aí é questão de costume, né? O que é achar mais fácil ou mais devagar. Então você pode ligar e desligar por aqui. Temos o sistema OnStar também, né? Já completo, que é um sistema concierge. Você tem como se fosse uma central, né, de apoio, qualquer coisa que precisar. Tem um sistema de emergência também que ativa sozinho se precisar. Outra coisa legal, deixa eu ver se eu consigo ativar ele aqui com o ciclista. Eu acho que ele não vai ativar. Mas a gente tem um sensor de ponto cego, não sei se vocês repararam aí ele acender em algum momento, mas ele realmente pega mais carro, é impressionante. Às vezes você passa em mato, passa em poste, essas coisas ele não pega. Ele realmente faz leitura de carro, então dá pra ver que é um sistema que tem um mínimo ali. Apesar de ser um sensor, né, um sensor de ré normal, só que fica do lado do carro. E aí ele consegue captar, talvez pelo volume, saber que é um carro, uma pessoa, o que é. Mas é bem legal, muito prático. Depois você acostuma com isso daqui também, faz falta, viu? Que é um item muito bacana, é um item de segurança, né? Que não. Você tem um ponto cego, todo carro tem ponto cego, não existe carro sem ponto cego. Qualquer veículo, né, tem um ponto cego. E ele realmente mostra até avançado, né? Ele mostra até a hora que você tá vendo, ele tá te mostrando também, né? Pra dar aquela luz amarela ali, você ter certeza que você tá vendo o que é pra ver. E é isso aí, então é um baita de um carro maravilhoso. Tem toda aquela parte, né, de não é um carro tão confiável, o Fernando teve tanto problema histórico e tal. Mas no montante, né, se fosse um carro que realmente todos dessem problema, aí era de se preocupar. Mas querendo ou não, é uma parcela que é razoavelmente pequena, então não dá pra condenar um carro, uma linha toda de um carro por defeitos de alguns carros. Não tô falando que é uma linha 100%, né? Tô deixando bem claro que sim, existem unidades que tem um problema, mas nossa, é um carro tão bacana, cara. E querendo ou não, assim, não é, dá a impressão que é defender a montadora, né? Mas eu lembro de casos pontuais. Eu lembro que quando o Fluence saiu, eu lembro de uma moça que eu acho que até hoje ela não conseguiu resolver o processo dela com o Fluence. E lá na empresa a gente tem um Fluence com 300 mil km, uma coincidência exatamente igual aquele ali, que nunca deu problema, nunca nem trocou óleo do câmbio, pra vocês terem ideia, nunca fez uma manutenção de câmbio. Não tô falando que deve ser feita dessa maneira, né? Não sou a favor disso, mas só pra vocês entenderem como que, né, às vezes o mesmo carro vai dar experiências completamente diferentes para uma pessoa ou outra. Então aqui no Onix realmente é um carro, falando do carro por si só, é um baita de um carro, um excelente carro. Mas aí você tem que realmente dar sorte de pegar uma boa unidade para não ter nenhum tipo de problema. Uma coisa também, né, só para encerrar esse vídeo, para não ficar muito longo, a questão de espaço interno do carro. É um espaço bom, eu tô confortável, mas eu que ando no Sandero no dia a dia,
me acho mais confortável no Sandero em questão de espaço de cabine, tá? Os bancos desse carro melhorou, ficou um pouquinho mais macio. Não é aquela coisa maravilhosa, mas ficou um carrinho um pouquinho melhor. Mas dá pra sentir que aqui, ó, principalmente a parte esquerda, né, no meu caso eu que sou bem grande, então meu braço reto, deixa eu deixar só para referência, então dá pra ver que meu braço reto ele já tá raspando na porta, né? No Sandero não, o Sandero eu tenho um bom volume pro lado esquerdo. Do lado direito, obviamente, né, tem espaço de sobra. Então eu só senti isso daqui, ó. A distância do volante pra cá eu acho muito pequena. No Sandero essa distância é bem maior. Então ele é um pouquinho mais compacto, né? Ele é um carro mais assim. Ele tem um comprimento legal para categoria. O espaço aqui atrás de mim é relativamente pequeno, né? Não tem muito milagre. Eu tô com o carro com o banco todo para trás para dirigir do jeito que eu dirijo. Então não tem muito o que fazer não. Mas é um carro que atende, né? Para a categoria, lembrando que é um carro compacto. Para um carro compacto ele tá ali na média da concorrência. Mas sim, o Virtus é maior. Quem quer mesmo um espaço, o Virtus vai estar o melhor. E que mais que a gente tem? O Verso também é uma baita de um carro grandão. E eu acho que são os dois que se destacam, né? O Logan era um carro que eu sempre falei muito de espaço interno, mas confesso que eu mudei um pouco de opinião recentemente. Eu achei que, não sei, sabe? Um carro que eu realmente sempre elogiei o espaço interno, talvez pelo meu antigo, parecia que tinha até mais espaço. Ele tem bastante teto, né? Uma diferença do Logan é que ele tem teto. Aqui a gente já tá quase no limite, né, do teto. Aqui a gente tá bem pertinho, que é um problema desses carros. Então se você botar um teto, como fala, se tivesse teto solar nesse carro tava lascado, porque o 2008 mesmo, que tem um teto solar, né, o panorâmico na verdade, ele já fica com aquela estrutura um pouco mais baixa e já fica raspando a cabeça. Então esse é um carro que não tem um volume muito grande nem de teto e nem de largura, tá? Mas é questão de, depender do porte do motorista. Talvez o motorista nem perceba esse tipo de coisa, beleza? Hoje eu queria conversar com vocês sobre tecnologia, como os carros vão avançando e recebendo algumas coisas, né, que normalmente a gente via só em carro muito caro. Por coincidência, estou começando aqui do lado do Sirius, se eu não me engano chama Sirius, que é o acelerador de partículas. Um negócio, pensa, um treco chique, um negócio que custou uma nota, parece um estádio, né? Aqui não vai dar pra ver muito bem, mas parece um estádio. Mas para quem quiser pesquisar, né, esse Sirius fica aqui em Campinas. É um acelerador de partículas, desvendar matéria, um negócio aí para ponta de linha mesmo, que a nossa cidade de Campinas recebeu. E se não tem muitos nem no mundo, tá? Isso daqui é uma coisa realmente de tirar o chapéu. Muito bacana mesmo. Faz até tempo que eu não passo aqui, tá? Fizeram uma rotatória bonitinha aqui. Mas vamos voltar aqui, então, que coincidência, né? Falar dali ali é exatamente sobre tecnologia. Hoje a gente tá a bordo de um Onix Plus. Essa é uma versão Premier 2, né? Que é a versão top do top. Tudo que você pode ter no carro tem. Aqui só não tem a cor, né? Eu não lembro se a Chevrolet cobra o branco, capaz de cobrar. Mas tirando parte de cor, né? Aqui a gente tá no tudo que o carro pode ter. Eu não sou um cara tão velho, tô fazendo 30 anos agora. Então eu peguei muita fase dos carros dos anos 2000. E muitas das coisas que eu tô vendo aqui nesse carro, algumas nem existiam. E outras a gente realmente só ia ver em carros muito caros. Uma delas é uma coisa que se popularizou demais. Hoje é a coisa mais comum do mundo, não chama mais atenção. Assim, é um diferencial, claro, se o carro tiver, mas não é uma coisa que você fala, nossa, esse carro tem ou não. Qualquer carro hoje compacto já tá vindo, que é a própria central multimídia, né? A central multimídia se popularizou muito, tem muita central multimídia acessível, realmente multimídias completas com Android, né? Normalmente é espelhamento de tela, os mais baratos, né? O Android Auto e a Apple CarPlay vai acabar sendo um pouquinho mais cara, né? Não é dessas mais baratinhas que vai ter. Aqui a gente vai além, né? Aqui a gente tá falando de uma central multimídia que tem esse sisteminha, né? Todo bonitinho. E o que ele tem a mais? Ele não precisa mais do cabo para você conectar o Android Auto e o Apple CarPlay, né? Você vai fazer isso através do celular. Ele usa, eu não sei se é por Bluetooth ou por Wi-Fi. Eu realmente fico na dúvida qual rede que ele usa, mas eu acho que é pelo Bluetooth ainda. Então ele tem essa conexão, então ele evita, né? Às vezes você, porventura, saiu rápido de casa, esqueceu de pegar um cabo, né? Ou se o seu carro não tem um cabo já dele, você já vai conseguir usar o Android Auto da mesma maneira. Então é bem tranquilo nesse sentido e é uma tecnologia muito legal. Outra coisa bem legal que o Onix tem, né? Tá parecendo vídeo de propaganda, mas não, tá? É só pra realmente ilustrar, pra quem não conhece, obviamente, o carro. Ele tem um Wi-Fi, né? O que o Wi-Fi dele tem? Você paga um plano normal lá, né? Como se fosse um celular, só que esse celular fica dentro do carro e uma antena especial que tem ali atrás desse carro também.
ela é uma amplificadora de sinal, então diferente do seu celular, ela, se eu não me engano, tem 10 vezes mais potência de captar sinal da operadora do que um celular. Então isso realmente é o diferencial do carro, né? Porque você vai falar, Fernando, mas meu celular já tem internet, que diferença faz? Exatamente aqui, ele vai captar mais forte o sinal, não é uma garantia de 100% de qualquer lugar que você for, né? Você vai ter o sinal, mas eu vou te falar, hein? Muito difícil ir para algum lugar e não ter sinal, né? Pelo menos os testes que eu já fiz em outros carros, né? Que tinham também a Tracker. A gente foi no sítio e ele continuava tendo sinal onde o celular não pegava. Então realmente é uma tecnologia muito legal, muito bem-vinda. Além disso, né? Você consegue pelo carro, aqui no Wi-Fi, você consegue aparelhar, como eu não estudei antes, mas eu acho que são 5 aparelhos, né? Que seria um aparelho para cada pessoa aqui. E ainda dá para usar o Wi-Fi fora do carro, né? Então se o carro não tiver ligado, ainda tem um esqueminha lá para você usar fora. Então acaba sendo mais uma coisa, né? Pessoal, quem tem, né, 30 anos como eu, e claro, os mais velhos, pensar numa internet. A internet pra gente, quando começou, já era uma coisa fantástica. Pensar numa internet sem fio é uma coisa inimaginável pra gente uns 20 anos atrás. E vai além, né? Dentro de um carro, pessoal. Dentro de um carro que se mexe, você tem a internet, que quando, né, quem era na cidade via a internet de escada, era uma dor de cabeça. Olha o sisteminha aqui, que é outra coisa legal, o sensor de ponto cego. Todo carro tem ponto cego, né? E aqui que a Chevrolet colocou nesse carro, que claro, vende carros mais caros, sensor de ponto cego. Tá vendo que o carro tá ali do meu lado e aí ele fica aceso essa luz. Eu não vou dar seta pra não assustar o cara, mas se eu der seta ele ainda pisca, né? Pra falar, ó, você não tá vendo? Tá vendo que tem carro aqui? Tá vendo? Ó, ele já não tá no ponto cego, ele já apagou. Então é um sistema muito legal também. É uma tecnologia que também veio de carros mais caros, né? E agora tem. Como funciona? Ele tem um sensor, sabe o sensor jack que você tem, né? Tem carros que são 3 pontos atrás, normalmente são 4. Esse carro ele tem nas pontas do para-choque. Então, além do sensor, né, que tem aqui na ponta, ele tem um na lateral. É exatamente esse sensor que vai identificar um volume. Ele vai identificar o volume nessa região. Então, a partir do momento que ele faz a leitura que tem um carro do meu lado esquerdo, ó, ele vai acender que ele já viu que tem um volume ali. Então, mais uma tecnologia muito legal, né, de desenvolvimento, que é uma coisa que vai sim se popularizar, porque isso daqui é segurança e é um sistema de segurança relativamente simples, né? E eu acho até interessante desse, diferente do da Jeep, por exemplo, que acende, né, dentro do vidrinho do Fusion, se não me engano, acende dentro do vidrinho também. Não chama tanta atenção. Aqui, como ele está isolado no espaço ali, acaba chamando mais atenção, porque às vezes você pega um farol e acende um negocinho amarelo lá na ponta, o olho meio que parece que é a mesma coisa, acaba não chamando tanta atenção assim. Então essa é mais uma tecnologia legal. O que mais que a gente tem aí para falar de tecnologias bacanas que o carro tem? E mimos, né, do carro, não vou nem entrar em mérito de ar-condicionado digital, né, que não tem muito segredo, não é uma coisa tão inovadora mais pra gente. O que mais que a gente tem aqui? Aqui a gente não tem nem nessa, uma pena, né? Não tem o fotocrômico aqui. É uma tecnologia antiga também, mas é um sistema bem legal, que ele automaticamente ele vê e é a questão de luminosidade, né? E ele adapta, ele acaba fazendo isso daqui pra você sozinho. É um sistema até simples, mas infelizmente até hoje acabam não colocando no carro. O que mais que a gente tem de tecnologia legal? A própria central multimídia, né? Voltando aqui, temos a câmera de ré. Pode parecer uma coisa boba, mas uma câmera, né, que já era uma coisa meio deslocada alguns anos atrás, e uma câmera de ré ajuda demais. As câmeras ainda estão melhorando, esse carro não é a qualidade extrema. A gente pegou a S10 e a câmera traseira já é em HD. Os carros mais tecnológicos tem uma câmera 360. O que ela faz? Ela tem dois tipos, né? Tem uma que você vai ter a opção de ver em cada câmera o que está acontecendo, e tem uma que faz uma simulação como se estivesse vendo de cima do carro, né? Que é bem legal, que a Nissan faz, e vários outros carros têm também. Mas o Kicks eu acredito que seja o carro mais acessível com esse tipo de tecnologia aqui no Brasil. Então o Kicks ele faz como se fosse uma visão de cima, né? Então ele pega, renderiza todas as imagens das câmeras que tem, se não me engano são 4. Então uma aqui, uma ali, ali. Aí ele faz uma projeção e faz de cima do carro, e facilita muito, que realmente dá a impressão que você está vendo. Então você tem uma noção de distanciamento de calçada, distanciamento de objetos. É muito legal. Achei uma tecnologia muito interessante, que é uma coisa que também deve popularizar aí com o tempo. O que mais que a gente tem aí para falar? Aqui a gente tem um sistema, eu acho que é concierge, se eu não me engano, vou falar bonitinho.
OnStar. O que o OnStar faz, né? Tem várias empresas que já tem esse sistema com outros nomes e tal, mas aqui alguns sistemas, o que ele faz, né? Por exemplo, o botão SOS, ele vai ativar uma chamada de emergência automaticamente. Você sofreu um acidente, o carro já identifica que você sofreu um acidente, capotamento, alguma coisa, e já liga para emergência automaticamente, passando a sua localização, né? Porque você pode estar desmaiado, você pode ter apagado, e aí ele já faz esse sisteminha para você também. Isso é muito legal, muito bem-vindo, né? Já é um sistema de segurança extra, né? Porque realmente, como eu falei, às vezes capota. Eu não sei se nesse carro tem, mas eu sei que alguns Volkswagen tem. Se ele perceber que vai capotar o carro, ele fecha o vidro automaticamente. Você tá com os vidros abertos por algum motivo, ele vai identificar, né, que vai ter o capotamento, o carro já passou ali de uma inclinação, ele fecha os vidros automaticamente para ter como se fosse uma primeira proteção, né, para algum objeto aqui bater no vidro antes de bater em você. Outra tecnologia que está se popularizando bastante agora é a questão de faróis de LED, né? A gente vinha dos faróis halógenos, aí passou para os projetores, mas ainda com farolzinho amarelinho. Aí começou a ter o farol de xenon, né? Alguns carros com xenon, e aí passou a ter LED no próprio projetor. E agora o próprio farol recebe o LED. Então ele se parece com um farol normal, mas aí o LED fica escondido ali, né? Um esqueminha bonitinho, que você não vê mais a lâmpada, né? Você não tem aquele ponto de LED colocado, ele fica escondido. E aí é um farol também que vai se popularizar muito, né? A gente já tem, por exemplo, na estrada. A nova estrada, acredito eu, seja o carro mais barato hoje com esse sistema. O Fit tinha também, mas o Fit eu não lembro a questão de valor, né? Quem que ganha ali a estrada Vulcano ou o Fit, mas é outro que tem também. E são essas que eu me lembrei agora, né? Olhando dentro desse carro, mas claro que tem tecnologias em carros mais caros, como a parte de autônomo, né? Carros, por exemplo, o ACC que a gente viu lá no Compass, que ele vai ver o carro na frente, ele vai pegar e frear para você sozinho. Quando precisar, né, você vai soltar, o carro mesmo acompanha o carro da frente. Esse carro não tem esse sistema. A Tracker já tem um sisteminha, né, ali de frenagem autônoma. Esse carro aqui não tem, mas é um sistema também que vai se popularizar bastante. E é legal, né, exatamente disso, porque você vê que os carros caros tem, né, aqueles carros quando começa normalmente em classe S, né, BMW série 5, às vezes até nos grandão lá, né, maior que esses ainda. E aí vai vindo, popularizando até que chega realmente nos carros compactos, que hoje são super completos e obviamente são super caros também. Mas é isso, pessoal. Então se tiver mais alguma tecnologia que você acha legal, que você acha que vai popularizar, que tá chegando ou vai chegar ainda nos carros compactos, deixa aí no comentário que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês e até um próximo vídeo.